A gente sai de casa, a gente vai à igreja, é para ritualizar comunitariamente aquilo que nós já vivemos na intimidade. A igreja principal que você precisa frequentar não é de pedras. A igreja da sua salvação não é aquela de pedra lá da paróquia, não. A igreja da sua salvação é você. É aí que Deus habita. É neste território que você precisa mergulhar. Porque quanto mais o ser humano mergulha em si mesmo, maior é a capacidade que ele tem de ouvir a sua consciência. E a consciência é a voz de Deus por excelência. Se você me perguntar, Padre Fábio, como é que eu faço para saber se é vontade de Deus? Só você prestar atenção em você. É só você ter condições de olhar para aquilo que está diante de você como uma possibilidade, juntar as pedras do quebra-cabeça e ouvir pacientemente, não se apresse. A gente não precisa ficar apressado em tomar decisões. A gente tem o nosso tempo a favor, trabalhando ao nosso tempo. Claro que você não precisa esperar 10 anos para tomar uma decisão que você pode tomar em 2 dias. Mas à medida em que você vai observando as estruturas que te rodeiam, que você vai colocando para agir o seu bom senso, a sua consciência vai tendo voz em você, voz ativa, não voz passiva, voz ativa, aquela que determina, que dá ordem, sabe? Uma voz que ordena e que você é tão confiante nela que obedece. Ouvir Deus é assim. É eu prestar atenção na voz que fala em mim. E é claro, depois por precaução você partilha com as pessoas que você ama. Você se sabe amada por elas. Porque essa voz geralmente é confirmada naqueles que nos... Eu confio em Deus e também confio em pessoas. É nessa junção que o meu cristianismo me torna possível. É nessa junção de duas realidades, natural e sobrenatural. Eu sou construído como pessoa diariamente, minha gente. E é tão bom a gente encarnar o discurso religioso, é tão bom a gente identificar que a religião que nós praticamos, ela tem tudo a ver com a nossa humanidade. Sim, eu quero Deus é para ser mais honesto. Eu quero Deus é para ser mais verdadeiro. Eu quero Deus na minha vida é para eu ser mais justo com as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero Deus na minha vida é para eu ficar mais manso, menos irado. Eu quero Deus na minha vida é para não ser um poço de mágoas, um poço de ressentimentos. Eu quero Deus na minha vida é para eu ter condições de dividir com justiça aquilo que me foi dado. Eu quero ter Deus na minha vida é justamente para eu conseguir extirpar do meu coração todos os sentimentos mesquinhos que porventura me visitam ao longo do dia. Sim, o tempo todo nós estamos sendo visitados por sentimentos mesquinhos, de inveja. Quantas vezes eu sinto inveja do outro? Mas não quero permitir que esse sentimento cresça dentro de mim. Quantas vezes sinto ódio? Não quero que esse sentimento cresça dentro de mim. Por quê? Porque o meu cristianismo é uma realidade que trabalha diretamente as estruturas precárias da minha existência. A minha religiosidade é a minha terapia. É o lugar onde eu purifico os meus excessos, é o lugar onde eu percebo os meus erros, onde eu observo os meus equívocos. Porque às vezes, por não ter essa sensibilidade, eu começo a ter uma estrutura de vida totalmente contrária àquilo que eu sou, àquilo que eu pretendo, porque me falta ouvir a voz da consciência. A gente tem um estilo de vida às vezes tão fútil, tão banal, que não sobra espaço para uma vida religiosa consistente. Sobra para a reprodução de ritos religiosos que nem repercutem dentro de nós. A pessoa vai à missa, a pessoa vai ao culto, ela participa do grupo de oração. Sim, mas o que tudo isso provocou nela? Ela tornou-se uma pessoa melhor depois de ter passado por tudo isso? Ela administrou melhor os seus ciúmes, as suas vaidades, as suas pretensões?
Ela passou a tratar melhor as pessoas que convivem com ela? Ela passou a ser mais humilde? Passou a ser mais simples? Porque tudo isso nós só alcançamos à medida em que a gente é honesto, à medida em que a gente se escuta de verdade, à medida em que esse cristianismo consegue perpassar todas as dimensões naturais da nossa vida. Quando esse cristianismo deixa de ser uma atmosfera sobrenatural e passa a ser o lugar da nossa convivência. Eu experimento realidades místicas a partir de realidades humanas. Não posso viver de outro jeito. Não posso acreditar de outro jeito, porque até o Cristo passou por esse processo. Você acha que comigo vai ser diferente? Se Jesus precisou experimentar as realidades humanas, inclusive a crueza delas, a dureza delas, para ser o grande líder espiritual que ele foi no seu tempo, sim, um Deus encarnado sendo líder naquela época. Faltava àquelas pessoas a consciência de que Jesus era Deus encarnado. Essa consciência, ela é hoje, ela é para nós, para aqueles que viveram depois. Mas enquanto os fatos estavam se desenrolando, Jesus era apenas, para eles, era apenas um líder religioso, que eles observavam. É verdade, o que esse homem fala, o que esse homem prega, repercute na vida de quem escuta. Ele não ensina um Deus nas alturas, desprezando os humanos aqui embaixo. Muito bonito até, o primeiro milagre que Jesus realiza é multiplicar o vinho de uma festa. Não é curar um doente, não é ressuscitar um morto. O primeiro milagre que Jesus faz é ressuscitar a alegria. Encher as talhas de água, transformá-las em vinho. Isso é tão humano, minha gente. Isso é tão humano. Tomar um vinho com um amigo. A alegria que esse vinho pode trazer. A gente fica mais sobre. Fala mais. Isso é tão humano. O que de místico existe nisso? Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Ele devolveu a alegria a uma festa. Às vezes a gente só está necessitado desse milagre. Voltar a ter alegria na nossa festa. Ou então, voltar a ter festa na nossa vida. Voltar a tornar os nossos dias mais brilhantes, mais significativos. Mas isso não virá de maneira sobrenatural, viu? Isso virá no momento em que você tiver coragem de mexer nas estruturas dos seus dias. No momento em que você tiver coragem de mexer no seu caráter, em que você renunciar até pessoas, situações, não facilitam o agir de Deus na sua história. É naturalmente que Deus nos salva. E quem sabe viver de forma natural a sua vida espiritual, a sua religiosidade, muito mais facilidade de compreender os mistérios da transcendência. A gente sabe que na nossa vida o desafio constante de se manter sem desistir é bravo, não é brincadeira. É mais fácil de desistir. Continuar, perseverar, custa caro muitas vezes para nós. E eu sempre digo que o grande perigo na vida é quando a gente não percebe que está desistindo. Quando alguém lá no meio do jogo fala, olha, parei, não quero mais. Você sabe que ele desistiu, ele sabe que desistiu. Pediu para sair. Claramente, todos estão vendo que ele desistiu. O problema é quando você percebe que tem um jogador que não está dando mais o seu sangue, quando não está se esforçando mais, está prejudicando o time,
porque nem ele mesmo percebe que já desistiu. Antes mesmo da partida terminar, mesmo estando de corpo presente no campo, ele já deixou de jogar há muito tempo. Essa é a desistência perigosa. É a desistência velada. É aquela que a gente corre o risco de fazer sem perceber que está fazendo. Num jogo de futebol, o que vai ser o problema? A gente vai jogar com um jogador a menos, que está lá meio morto no meio do campo, fingindo que está jogando. E aí o prejuízo é perder um campeonato, perder uma Copa do Mundo, como já aconteceu. Claro que ganhar é bom. Mas um time ali, no jogo de futebol, isso passa. Agora, quando é a vida da gente que está em jogo, essa negligência nós não podemos permitir. E mesmo que outros jogadores façam parte do jogo da nossa vida, o principal jogador é você. É você que tem que fazer a defesa, você é o goleiro, você faz a defesa, mas você também é o meio de campo e você é o artilheiro. Tem que ser o artilheiro. Tem que ser o centroavante, aquele que faz o gol. Sabe por quê? Porque nessa partida, ainda que você tenha outras pessoas jogando com você, o protagonismo é seu. E se você começa a entregar os pontos, se você começa a desistir, daqui a pouco você não tem mais condições de vencer. Por quê? Acostumou-se com a desistência. Acostumou a perder. Foi abrindo mão de coisas preciosas, de situações preciosas, de pessoas preciosas, de realidades preciosas, porque não estava atento com o jogo que estava acontecendo. Sabe, minha gente, eu tenho pedido muito a Deus de me dar a sensibilidade de perceber a vida que eu estou vivendo. Eu não quero viver sem perceber a vida. Eu não quero correr o risco de que a pressa dos meus dias venha me retirar a capacidade de saborear cada momento que eu posso viver. Ainda hoje estava conversando com uma amiga dizendo que às vezes eu tenho medo de estar dando à minha alma um tratamento que ela não merece. Não estou falando da minha opção de ser padre, viu? De jeito nenhum. Mas muitas vezes como vivo sendo padre. Será que eu preciso mudar alguma coisa no meu ritmo de trabalho, para que eu tenha condições de perceber a minha vida e não perder a capacidade de saborear cada detalhe da minha existência? Sei que às vezes a sua vida tem muita coisa acontecendo em torno dela, mas eu tenho medo que você não esteja em tudo isso que está acontecendo em torno dela. E às vezes a gente vai fazendo escolhas, a gente vai julgando de um jeito que a gente não percebe que está perdendo. Aí de repente quando você nota, o déficit já é muito grande, o prejuízo já é muito grande. Aí você olha para trás e diz, aquela velha frase, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu não fui mais próximo? Por que eu não trabalhei menos? Ou por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me dediquei mais a mim? Aos meus projetos? Por que eu não fui capaz de me amar um pouco mais? E assim, consequentemente, eu ter condições de amar um pouco melhor os que estavam ao meu redor? Por que eu não tive disposição de lidar com aquele defeito tão horroroso que eu tinha e que hoje está muito pior do que naquele tempo da juventude? Por que eu não tive coragem de ser verdadeiro comigo, com as pessoas que estão ao meu redor? Por que eu não olhei de frente para o meu limite, para a minha limitação? Minha gente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos fazer essa cobrança. Sabe, eu fico pensando que o que Jesus fazia com as pessoas quando ele as encontrava, era justamente despertar nelas as perguntas. Jesus era um homem que inquietava, ele interrogava. Quando as pessoas estavam diante dele, era inevitável, olhando para o jeito como ele vivia, escutando o que ele falava, as propostas de vida que ele tinha, olhando para o caráter dele, para o jeito dele ser gente, era inevitável que as pessoas se perguntassem, por que eu também não posso viver assim?
presença de Jesus inquietava, provocava perguntas. Respondia? Também respondia, mas ela provocava muitas perguntas. E é assim que tem que ser hoje. A nossa religião, a nossa pertença religiosa tem que ser constantemente um incômodo, um bom incômodo, uma paz inquieta, como diz sabiamente o Padre Zezinho. De você ter condições, de você ter a consciência de que a sua experiência religiosa lhe faz perguntar o tempo todo se você está fazendo a coisa certa, se você está escolhendo a coisa certa, se você está julgando do jeito certo, para que você não se sabote. Você não pode se sabotar. Você não tem o direito de viver se sabotando. É uma menina, na verdade uma moça de 22 anos, que escreve assim: Padre Fábio, eu estou muito preocupada com a minha mãe. Há mais ou menos um ano, ela descobriu as redes sociais e desde então tornou-se um vício para ela. Minha preocupação, padre, não é sem razão. De uns meses para cá, minha mãe colocou uma senha no computador e às vezes ela passa madrugadas inteiras, padre, conectada no chat do Facebook. Isso tem sido causa de brigas frequentes entre ela e meu pai. Ela se defende. Diz que é muito sozinha, que não tem amigos e que os melhores amigos que encontrou na vida são todos virtuais. Eu tenho 22 anos, já estou terminando a minha faculdade, sou filha única, trabalho e fico pouco em casa. Meu pai também está sempre ausente por causa do seu trabalho, que o faz viajar muito, e isso faz com que minha mãe fique muito solitária em casa. Desde que ela descobriu essas redes sociais, isso tornou-se um vício na vida dela. Sinto, padre, que meu pai está muito intolerante com tudo isso. E percebo que já existe uma crise estabelecida no casamento deles. Estou muito preocupada. Tento conversar com ela sobre o assunto, mas ela não me permite e diz que ela é minha mãe e que eu não tenho direito de falar absolutamente nada sobre o comportamento dela. Que ela não se mete na minha vida e que, portanto, eu não devo me meter na vida dela. Minha mãe, padre, tem se comportado como se fosse uma adolescente. Fico envergonhada e não sei o que fazer. Como posso ajudá-la, padre? Eu também, minha gente, fico muito preocupado no papel que essas redes sociais muitas vezes desempenham na nossa vida. Eu sei que é agradável, eu sei que muita gente descobre amigos de verdade, eu sei que as redes sociais, elas diminuem distância, a gente fica próximo de quem a gente admira, a gente fica próximo, a gente faz grupos de amizade. Eu me lembro que da última viagem para a Terra Santa, né? Foi uma viagem maravilhosa. Nós ficamos em 220 pessoas, para você ter uma ideia, peregrinando durante 10 dias pela Jordânia e Israel, e nós saímos de lá, vários grupos de amigos mesmo. Aqueles ônibus criaram uma fraternidade tão grande, porque nessas peregrinações a gente fica junto o tempo todo. São 24 horas convivendo, né? E é claro que dali essas pessoas saem motivadas a continuarem. É uma forma de estender aquela viagem para as suas vidas. E ali nós temos lá o Facebook, as comunidades, os viajantes, né? Os peregrinos da Terra Santa. Eu acho bonita a maneira como eles partilham fotos, as alegrias da viagem que ainda duram até hoje. Porque uma viagem para a Terra Santa, ela não termina nunca dentro da gente, sobretudo por causa dos amigos que a gente fez lá. De vez em quando eu vejo os ônibus, que eram divididos em ônibus, né? O ônibus vermelho, o ônibus amarelo, o ônibus vermelho se comunicando entre eles para que eles possam se encontrar, para que possam fazer uma confraternização, ou até mesmo combinando novas viagens. Isso é muito saudável. É importante, eu gosto de dizer isso. A gente precisa estar próximo de quem nos faz próximos de Deus. Então, de repente, você descobre que naquele grupo virtual você tem amigos que lhe fazem ser amigo de Jesus. Então, pronto. Isso é um valor. O que a gente não pode permitir é que essa vida virtual venha a abarcar, isto é, tomar conta de toda a nossa vida. A gente não pode esquecer que a gente tem pessoas do nosso lado, não é?
que a vida é real, que a vida é concreta, que eu tenho que me preocupar com os meus filhos, que eu tenho que me preocupar com o meu marido, que eu tenho que me preocupar com a minha esposa, que eu não tenho o direito de ficar tirando muito tempo do meu dia, da minha dedicação, para ficar lá naquele Facebook o tempo todo, naquele Twitter o tempo todo, no e-mail, nas salas de bate-papo. Eu preciso dosar. E eu fico preocupado como muitas vezes essas redes nos infantilizam mesmo, nos retiram da responsabilidade, melhor dizendo. Não é só infantilizar, é nos fazer esquecer que nós temos responsabilidade. Eu fico me policiando. Quanto tempo eu gasto do meu dia na minha internet? Minha gente, isso aqui é um perigo. Ó. A gente fica descendo. Como é que é? Peraí, só uma dica. Tudo é urgente, tudo é importante, né? Já observou que hoje tudo é importante? Parece que alguma coisa mudou. Nós estamos considerando que tudo agora é importante. Eu estou jantando e aí eu paro. Gente, desculpa que esse e-mail aqui eu preciso responder agora. Aí começa. Isso é mentira. Não tenha nada nessa vida que não possa esperar terminar um jantar que você está fazendo com seus amigos, com seu esposo, com seus filhos. Você precisa entender que os meios virtuais, e a vida vai ser cada vez assim mais, não tem como voltar atrás. Você precisa entender que essa vida virtual é apenas um complemento, uma parcela. Ela nunca pode ser maior do que a vida real. E vida real, não estou dizendo que a vida virtual não é real. Não estou dizendo que aqueles amigos não são de verdade. Não. Eu só acho que você não tem o direito de colocar na vida virtual mais importância do que os seus relacionamentos, do que as suas urgências. O que realmente é urgente na sua vida? E é muito preocupante isso. Imagina uma menina de 22 anos tentando convencer a mãe de que o comportamento está inadequado. Está vendo como os papéis se invertem? Porque hoje é muito comum que a gente encontre pessoas realmente esquecendo da maturidade que já alcançou na vida e regredindo. Porque isso é muito perigoso. Isso pode regredir. Esses relacionamentos virtuais, quando não bem administrados, eles podem fazer abrir porteiras na sua vida que depois você não sabe fechar mais. Minha gente, quanto casamento está sendo terminado, está sendo minado por causa dessas benditas redes sociais, mal utilizadas. Mulheres que se envolvem afetivamente com outros homens. Porque, claro, do outro lado do computador, todo mundo é lindo, é maravilhoso, todo mundo é compreensivo, todo mundo é amigo, todo mundo é solidário. E a gente sabe que às vezes você está lá vivendo uma dificuldade com seu marido não é tão perfeito assim como você gostaria que ele fosse, e de repente você tem um amigo ali de Face, de Twitter, sei lá de quê, que começa a dizer coisas bonitas para você, coisas que seu marido não sabe dizer, ou começa a lhe tratar de um jeito que seu marido não trata, e você vai caindo nessa ilusão, e você vai permitindo que essa ilusão vai crescendo dentro de você, e de repente você está se distanciando do que você realmente ama, de quem realmente lhe ama, para alimentar um contexto de ilusões que pode ser absolutamente destrutivo para você. Muito cuidado onde você gasta o seu tempo, com quem você gasta o seu tempo e onde você se ampara afetivamente. Volto a dizer, as redes sociais bem administradas, bem articuladas, elas nos ajudam a criar vínculos positivos, mas elas precisam ser muito bem administradas, porque senão a gente pode se exceder e a gente pode esquecer quem nós somos e como devemos nos comportar. Perigo, viu? Muito perigoso mesmo. Sou casada há 10 anos, mas me apaixonei por um homem também casado. O que fazer? Filha, desapaixona, né? Por quê? Você é casada. Pelo amor de Deus, sacode essa poeira, porque é aquela velha história.
Não acenda fogueiras que você não vai poder apagar. Não é assim? Eu, como padre, gente, eu sempre tenho esse princípio comigo. Como é que eu vou conseguir manter uma vida de padre? Uma castidade, né? Uma vida saudável. A partir do momento em que eu sei direitinho onde é que está a minha fraqueza. Se eu fico alimentando a minha fraqueza, é claro que eu quero ser fraco. Agora, se eu me policio, se eu me protejo, né? Para que eu tenha condições de vencer as dificuldades que são próprias da minha opção, a vida de casado é a mesma coisa. Mulher que não tem um comportamento como de mulher casada, que fica aí toda hora, né? Paquerando como se fosse uma solteirinha, vai correr o risco. Então, vale a velha história. Cuidado para não acender fogueiras que você não vai poder apagar. Ou então abrir porteiras que você não vai poder fechar. Essa história de apaixonamento é uma história complicadíssima. É casada. Com um homem casado, não tem como dar certo, gente. Vão ser dois lares que vão ser destruídos, que vão ser prejudicados. Então, o sacrifício de agora impede o sofrimento de amanhã. E, gente, uma traição dentro do casamento, ela é tão séria, que, primeiro, a pessoa está traindo a si mesma. Né? Toda vez que a gente é infiel, a gente está sendo infiel com a gente também. Aí você está sendo infiel com sua esposa, com seu esposo, você está sendo infiel com os filhos. Aliás, essa é uma dor que a gente não está acostumado a ouvir muito. Uma coisa é você ouvir a mulher contando o sofrimento que ela tem de ter sido traído pelo marido. Agora vai escutar o que é duro, como é difícil para um filho saber que a mãe trai o marido, trai o pai dele. É muito doído, minha gente. Um filho saber que o pai está traindo a mãe, é doído. Eu acompanho algumas histórias, né, de amigos que eu vejo de perto, né, como os filhos sofrem com a infidelidade dos pais. É muito doído. E o problema, sabe o que é? É a escola que você está fazendo. Que a partir do momento que você é infiel no seu casamento, os seus filhos todos sabem, você não se esqueça que você está perdendo a sua autoridade sobre muitos aspectos da vida, sobre seus filhos. Porque autoridade não é mandar. Não é o fato de ser pai que lhe confere autoridade. Não. Você é pai, você tem autoridade. Mas essa autoridade tem que ser conquistada todos os dias com seu testemunho. É igual a pessoa que tem um monte de vício que vai dizer para o filho não ter. Com que autoridade? Só a autoridade da fala, da palavra? Essa não basta. Esta não convence ninguém. Por isso que nós somos. Se você tem uma vida de solteiro, você tem que ter uma vida condizente com a vida de solteiro. Uma vida de casado requer uma outra postura. Não adianta querer viver do mesmo jeito. Precisa tomar os cuidados para de repente você não criar infernos dentro da sua vida, dentro do seu casamento. Complicado. Deixa as fidelidades. Vamos viver uma vida fiel, porque é mais segurança nos dias de hoje. Olha, gente, eu sempre digo, cada vez mais está complicado e difícil de ter filhos no mundo de hoje. Porque os contratestemunhos são muitos. Então, por isso que nós precisamos primar ainda mais pelo nosso comportamento como pai, como filho, como mãe. Como esposo, por quê? Quanto maior é a dificuldade, maior é a necessidade que nós temos de sermos corretos na nossa postura, na nossa conduta. E mesmo porque esse é o testemunho que vai valer e que vai ficar no coração dos filhos o resto da vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima
é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora, o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então, todos os dias, não tem descanso isso. É diário. Sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós. Sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso não. Também pode ser, sem problema.
Mas o exercício do alto amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu alto amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é alto amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é alto amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do alto amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então,
A experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso. Não. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente eu ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Que afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis.
Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. É interessante isso, não é triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro. Mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, né, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. De começar a ter. E quando eu falo coração, eu estou me reportando a toda a dimensão da consciência que um ser humano tem de si mesmo. A gente sabe que dentro da história, né, dentro do contexto histórico, o coração acabou se tornando um referencial de sentimento, de afetividade, né? A gente fala um para o outro, né, de maneira muito carinhosa, você mora no meu coração, né? Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, né? E na verdade o nosso coração é o cérebro, né? O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. No sentido, a agressividade, você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas, fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo. A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos.
Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Não é? Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Não foi isso que ele disse? É preciso ser violento. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico. Tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso e nos ensinava com toda a sua cultura, né? São Paulo era um homem profundamente conhecedor da cultura de sua época. Era um grande filósofo, um homem que tinha contato com a cultura profana, digamos assim, secular da sua época. E São Paulo traz toda a gama de conhecimento que a formação cultural dele tinha dado a ele para compreender o cristianismo. Essa é a grande diferença de Pedro e Paulo, né? Pedro, um homem simples que não teve oportunidade de estudar, então o que ele fez? Aplicou-se o tempo todo numa prática de levar o evangelho adiante, no corpo a corpo, né? No dia a dia, na tarefa árdua de viajar, de andar distâncias para fazer o evangelho acontecer nas comunidades. Paulo já era mais erudito, né? E tinha o grupo dele lá também, que gostava de pensar o cristianismo e disseminar o cristianismo com cartas, com palestras naquela época, né? Reunia, é verdade, ele reunia as comunidades nos grandes teatros. Então veja bem, você tinha naquele momento a igreja de Pedro caminhando com todas as dificuldades, né? com toda aquela coragem que Pedro tinha, porque Pedro era um homem trabalhador, era um pescador. Então certamente ele utilizava de todos os recursos que ele tinha para falar de Jesus a partir da experiência prática de ser quem ele era, de fazer o que ele fazia. E ele converteu muita gente. Ele converteu milhares e milhares de pessoas e ainda hoje nós somos filhos de Pedro. Mas Paulo, com sua capacidade de pensar o cristianismo, levou o cristianismo aos lugares mais inusitados através da cultura. Através da inteligência, da elaboração de cartas que ainda hoje nós lemos nas nossas comunidades e dizemos, depois que terminada a leitura, palavra do Senhor. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas. Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Fico pensando, minha gente, que no início do cristianismo, muitos foram mortos porque pensavam como Jesus, porque viviam como Jesus. Somente no ano 300 e alguma coisa, não sei se foi 314, que Constantino, o imperador, oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E por incrível que pareça, a partir do momento que Constantino oficializa, que permite, o cristianismo perdeu um pouco a sua força. Interessante isso, né? Que antes de ser a religião oficial, era o tempo do martírio, era o tempo onde as pessoas tinham que fazer de tudo para viver a crença em Jesus, mesmo proibidos, mesmo negados. As pessoas precisavam lutar. E eu me lembro que eu tinha um professor de história da igreja que falava que quando se oficializa o cristianismo, começa a se ter um relativismo religioso. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver o nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A aprovação dessa profilaxia do aborto, né? Como algumas pessoas chamaram, essa emenda que pode abrir portas, sim,
para que o aborto seja cada vez é como se fosse uma água que vai minando aos poucos, né? A igreja será sempre radicalmente contra todo processo que possa facilitar o aborto de uma criança. Nós não estamos nem aqui entrando no mérito das questões das políticas públicas, que a mulher tem direito a isso, tem direito àquilo. Nós não estamos entrando nesse mérito. Essa é uma discussão política. Nós estamos falando do valor da vida, que nós precisamos preservar o tempo todo. Agora, se você pensa, o que muda para nós cristãos qualquer brecha que possa haver de lei para que o aborto seja oficializado? Absolutamente nada. Porque para nós a vida continua sendo um valor. E nós vamos fazer de tudo, ainda que seja um trabalho de formiguinha, para que nenhuma mulher aborte o filho que está esperando. O evangelho não é apenas uma mochila que leva às costas e que de vez em quando você se livra dela. Não, está internalizado. Nós compreendemos a proposta de Jesus, tornou-se uma maneira de pensar. Então para nós será sempre inadmissível que uma criança seja morta porque, sei lá, porque a mãe não planejou aquela gravidez, ou porque aquela mãe passou por um processo que foi alheio à sua vontade. Mas a partir do momento que a vida existe, nós precisamos nos comprometer com ela. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso. É você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Fazer o bem será sempre um processo doloroso. E não pode ser assim. Na hora da raiva, não peque por causa da sua raiva. Esse é um problema sério. O Espírito Santo bate asas e vai longe nessa hora que a gente fica sozinho por causa disso. Nós expulsamos o Espírito de Deus em nós quando a raiva toma conta de nós. E você sabe muito bem o preço que você já pagou muitas vezes por causa de um momento de raiva, que você não conseguiu dominar. Falou o que não queria, olhou de um jeito que não queria, agiu de um jeito que você não queria. Por quê? A raiva é um processo de inconsciência. São motivos ocultos que estão vindo para fora, que você não tem domínio e que explode numa atitude agressiva. Pode observar que cada vez que o ser humano fica encurralado nele mesmo, a atitude dele será sempre de agressão. Não sabe explicar o que está acontecendo. Ou nós vamos tomando conta, colocando essa raiva numa coleira e vamos amansando esse coração, ou nós vamos abrindo brechas para o diabo, como está dizendo aqui. Não dê oportunidades
ao diabo. Não dê. Fecha todas as portas da sua casa, fecha todas as portas da sua vida, para que o inimigo da sua felicidade, para que o inimigo de Deus não tenha nenhum espaço na sua vida. Eu me lembro que uma vez, com a primeira vez que a minha mãe teve televisão dessas, via antena, satélite, sei lá como é que chama isso, ela me ligou e falou assim: Fabinho, o moço falou que tem uns canais proibidos. Aí ele perguntou para mim se eu quero colocar uma senha. Eu falei: não, mãe, só não tem que ter nem senha para isso. Nem tudo que for proibido, que ele está dizendo que é canal proibido, não queira na sua grade. Porque um dia o dedo digita a senha. Esse dedo não me pertence, né? Tem hora que o diabo toma conta só de algumas coisas em nós. Tudo é de Deus, menos o dedo. Tá tudo consagrado, mas o dedinho não tá, gente. E aí? O que faz com o dedo? De vez em quando o diabo toma posse só de algumas partes do corpo. Por quê? Estou falando de uma maneira... Estou brincando de uma situação, mas que é verdade. Você pode observar que às vezes nós estamos inteiros em Deus. E naquele momento que você se sente inteiro, de repente vem como se fosse uma flecha em você. Ou um pensamento negativo do outro, ou um pensamento negativo de você mesmo, uma vontade de roubar aquela caneta, uma vontade de digitar aquela senha, enfim. É engraçado que no momento em que nós estamos mergulhados inteiros em Deus é a hora da tentação. Porque é a hora do crescimento. Nós não nascemos para ficar assim. Nós só nascemos. Aquela santidade que você experimenta não é o definitivo da sua vida. Você precisa alcançar uma outra. E você não alcança esse outro lugar com outra santidade. Alcança com outra tentação. É a tentação que te dá o salto para outra santidade que te espera. Não é uma santidade que puxa a outra. É uma tentação que superada puxa a outra santidade. E aí naquele momento você sente que o inimigo de Deus coloca um espinho na sua carne. Você lembra que você é humano. E você tem duas perspectivas. Ou você dá vazão a isso e digita a senha e o diabo entra na sua vida com todas as forças que ele tem. E você sabe muito bem dos poderes diabólicos que estão neste mundo de hoje. E aí você aos poucos vai esquecendo esse processo do Espírito na sua vida, na sua carne. E em pouco tempo você já está inteiro. Do dedinho vai passando para cá. É igual câncer, que dá metástase. Se você não cuida daquilo que o diabo ainda está comandando na sua vida, e às vezes é detalhes, viu? Às vezes o diabo entra nos detalhes, e aquele detalhe é o suficiente para ele tomar você inteiro. Basta você deixar. Pequenas medidas. O diabo entra na nossa vida e nos destrói a partir de pequenas medidas. De repente ele tomou conta de tudo. Porque ele entra devagar. Ele é silencioso. Sedutor. Pequenas medidas são capazes de destruir uma família inteira, justamente por causa disso. A partir do momento que o Espírito Santo está nos conduzindo por uma vida nova, o processo é de renúncia de tudo aquilo que nos faz viver a miséria da condição humana, para nós elevarmos essa condição humana. Gente, cada um sabe, eu sei onde dói a minha pedra, você sabe onde dói a sua. E o desafio é 24 horas por dia. A mãe da Veridiana, minha amiga, ela virou e falou assim, eu achei engraçado, ela falou assim, eu não aguento mais o Edir não, Fábio. Edir é o filho dela. O que foi? O Edir quer que eu seja cristã 24 horas por dia. Eu falei, Edir, pelo amor de Deus, meu filho, pelo menos 15 minutos eu preciso mandar o outro. Eu achei aquilo muito honesto da parte dela. E é verdade. Às vezes nós queremos ser cristãos 23 horas e meia. Se você for observar, você é muito mais santo do que não. Às vezes nós temos uma visão muito pessimista de nós mesmos. Mas o grande problema está na hora em que nós abrimos a brecha. Porque ali, nessa pequena medida que você abre, é possível que você volte inteiramente à experiência do homem e da mulher velha. Aí você volta a saborear aquelas comidas estragadas, assim como o filho pródigo um dia precisou experimentar para saber. Ou então você definitivamente fecha a porta e diz, não, a partir de hoje o meu compromisso é
com o meu crescimento, e eu não vou permitir que absolutamente nada que possa ser contrária à minha felicidade, à minha realização, que venha fazer parte de mim. Gente, o valor das pequenas medidas não é uma fórmula mágica, mas você pode ter certeza que é a fórmula que dá certo na nossa vida no momento em que nós descobrimos. Assim como o sal de cada dia dá sabor a toda a comida, a experiência nossa de cada dia com Deus, seja lá do jeito que você é capaz de viver. Não existe uma fórmula para todos. Cada um de nós temos um jeito de ter esse contato pessoal com o Senhor. E esse contato pessoal com o Senhor é como você olhar no espelho. E você olha. E você percebe o que em você precisa ser melhor. Você não faz a experiência do espelho todos os dias para sair de casa? Deveria fazer, se não faz. Olhar-se no espelho é um jeito interessante que a gente tem de perceber o que a gente vai apresentar ao mundo naquele dia. Olha todos os dias de manhã e você sabe. Você sabe muito bem quando você não está bem, porque você olha no espelho, você percebe. E se é honesto com você mesmo, você faz um esforcinho para modificar aquilo. Você faz aquele esforcinho nosso de cada dia, faz uma maquiagem. Não é assim que você faz? Para ficar mais bonita? Isso é amor próprio. Amor próprio na dosagem certa só faz bem a quem vive. E aí você, naquela experiência de olhar-se no espelho, é a mesma coisa diante do Senhor. Você olha, você está diante do Senhor que lhe mostra. Só que aí é muito mais que estética. O que Ele lhe aponta é a arquitetura da sua alma. O que em você pode ser melhor? O que em mim pode ser mais aprimorado? Chega de esquinas tortas na nossa vida. Chega de esquinas tenebrosas na nossa vida. Precisamos acender as luzes. Não dê espaço para que o diabo entre na sua vida. Esse pequeno espaço que você abre, ele pode lhe custar caro depois. Pode custar caríssimo para você. Pode custar caríssimo para aquele que está do lado. Eu pessoalmente já vivi muitos momentos em que eu achei que não suportaria. Primeiro porque eu sou dramático, né? Eu sou naturalmente dramático. Eu tenho, como diz Adélia Prado, uma capacidade enorme de dramatizar os mínimos acontecimentos. É uma característica minha, que eu aprendo a lidar com o dia a dia. Eu tenho aquela tendência de achar que não tem solução. Mas não. Então, domando esse jeito de ser, eu fui aprendendo que eu preciso acolher aquilo que a vida está me oferecendo. E eu me surpreendi muito em situações que eu achava que estavam elas trabalhando contra mim, e de repente eu descobri que a partir delas, eu teria a oportunidade de ter acesso ao meu coração de um jeito muito novo. Eu pessoalmente acho que é muito positivo a gente conviver com pessoas, por exemplo, que nos ajudam a ter um acesso novo ao nosso coração. Quando nós estamos muito viciados pela forma como os outros nos veem, a gente corre o risco de se ver também de forma viciada. O outro nos vê sempre do mesmo jeito. E isso às vezes paralisa a nossa capacidade de nos ver de uma forma diferente. Pode ser que você esteja viciado na maneira como você se vê, porque os outros que estão ao seu redor lhe veem sempre do mesmo jeito. E às vezes uma mudança, de repente você descobre uma pessoa nova, que lançou um novo olhar sobre você, que lhe fez uma pergunta fundamental, que lhe fez pensar naquilo que você antes não tinha pensado sobre você. É tão interessante quando nós cavamos na terra do coração e descobrimos que ali há novidades que foram vistas por uma outra pessoa que estava de fora. Como são preciosas essas pessoas na nossa vida, porque elas enxergam aquilo que nós ainda não tínhamos enxergado. Como Jesus fez na vida de muitas pessoas.
enxergou o que aquelas pessoas ainda não tinham visto. Encontrou dentro delas uma riqueza que elas ainda não sabiam se oferecer. E porque elas ainda não sabiam se oferecer, elas estavam privadas de poder também oferecer isso aos outros. Por isso, não tenha medo das suas dificuldades. Não tenha medo das suas perdas. Não tenha medo dos seus conflitos. Tudo isso que num primeiro momento pode parecer contrário a você, pode ser uma feliz oportunidade, um bom acesso àquilo que você ainda não sabe sobre você. Há uma força que ainda está oculta e que virá à tona à medida em que você permitir que a própria realidade conflituosa lhe ajude, lhe motive a buscar o que você não sabia possuir. Mas às vezes nós descobrimos que temos com o próprio movimento da vida, volto a dizer, através de uma perda, de uma mudança, que num primeiro momento parece nos assustar, mas depois se mostra absolutamente frutuosa, porque abriu a nossa mente, o nosso coração, o nosso jeito de sentir e de pensar, o ser que somos e o ser que ainda podemos ser. Permita que a dificuldade de hoje, o sofrimento de agora, a lágrima deste momento, lhe conduzam à sua mais profunda verdade. Lá onde estão os seus valores, lá onde estão as suas qualidades, e que talvez você esteja esquecido delas. Lá onde estão as qualidades que, de repente, pelo seu jeito de viver, pela sua forma de construir a sua vida, a sua rotina, você acabou se esquecendo que possui. Nada pode nos empobrecer mais do que nós possuirmos riquezas e não termos à disposição essas riquezas. Nada pode nos empobrecer mais do que sermos proprietários de grandes riquezas que desconhecemos. Dentro do coração há tantas riquezas, há tantas pedras preciosas, mas é preciso buscá-las. Não basta tê-las, é preciso utilizá-las. Não basta ter riquezas, é preciso saber instrumentalizar tudo isso. Às vezes, minha gente, nós precisamos só de acordar. E às vezes este acordar está intimamente ligado a uma mudança, a um desconforto que nós precisamos enfrentar. Eu gosto de dizer que o nascimento, ele não acontece uma única vez na vida. Eu vim ao mundo porque fui expulso pelo ventre da minha mãe, que, movido por uma sabedoria biológica, me colocou para fora. Chega, já passou o tempo de estar aqui. E que bom que eu fui expulso. E depois precisei enfrentar muitas outras expulsões do ventre da vida. Quando eu achava que já tinha encontrado o meu lugar, as contrações chegaram, os acontecimentos me expulsaram e eu precisei ir buscar uma nova forma de ser o Fábio. E como isso nos enriquece? Quando você percebe que a vida está expulsando você daquela realidade, daquela situação, antes de lamentar, pense na possibilidade de que essas contrações, essa expulsão, lhe proporcionará uma nova forma de ser você. E isso é absolutamente maravilhoso. Ter a oportunidade de ser você de um jeito novo. Isso é como nascer. Isso é como renascer.
Meu amigo, minha amiga, ficar até o final não é pouca coisa, hein? Mostra que você se importou o suficiente para ir além da superfície. Se isso te tocou de algum modo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário com o nome da sua cidade, com o nome do seu país. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas ideias. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.